E aí, pessoal, agora a gente vai resolver mais um exercício. Esse exercício, ele pede um monte de coisas, então pode ser que fique um pouquinho longo. Mas olha só, ele pede aqui, na letra A, se a concavidade, então, letra A, se a concavidade da parábola definida pela função está voltada para cima ou para baixo. A gente identifica se ela está voltada para cima ou para baixo pelo coeficiente A. O coeficiente A aqui, A, é igual a 2, ou seja, maior do que zero. Se é maior do que zero, então tem concavidade para cima, beleza? Já a letra B diz para a gente determinar os zeros da função. Para a gente determinar os zeros da função, bom, a gente pode tentar fazer isso por fatoração, certo? Por fatoração, aí eu coloco dois parênteses, igualo isso a zero. A gente coloca x aqui, certo? E eu tenho que encontrar um número que, quando multiplicado, resulte em menos 3, dois números, né, que quando multiplicados resultam em menos 3, e quando somados resultam em menos 1. Tá, eu pego 3 e a gente tem duas opções. A gente tem 3 e 1, quando eu fatoro, né? A gente tem menos 3 e 1. Aí eu preciso encontrar combinações entre esses dois caras que resultem em menos 1. Não tem como. Hum, Pelo menos não com números inteiros. Então a gente esquece a fatoração e a gente resolve isso usando a fórmula quadrática mesmo. Para a fórmula quadrática, a gente vai calcular x1 e x2 sendo igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por duas vezes o coeficiente a. Sendo o delta, nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, qual é o valor de b aqui? B é menos 1. Então, a gente tem menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, que multiplica a menos 3. Então, delta é igual a 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. Então, isso daqui dá 25. Então, a gente já tem o valor de delta. A gente pode substituir aqui, 25. O valor de A é 2 e o valor de B é menos 1. Então, menos 1. Sendo assim, a gente consegue resolver isso que fácil, né? Menos com menos aqui dá mais, então mais 1. A gente não escreve, escreve 1. Raiz de 25 é 5 e 2 vezes 2 é 4. Então, a gente tem o nosso x1 sendo 1 mais 5 sobre 4 e o nosso x2 seja 6 sobre 4, que é 3 sobre 2, e x2, que é 1 menos 5 sobre 4, ou seja, menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, as raízes são x1 igual a 3 sobre 2 e x2 igual a menos 1. Ok, descobrimos x1 e x2. Agora, o que ele pede na letra... Vamos apagar isso aqui. Na letra C, o vértice da parábola definida pela função. Então, na letra C, a gente tem que calcular o vértice, que é dado por x1, ou x do vértice, e y do vértice. O x do vértice, como que a gente calcula? Tem uma fórmula para isso, né? A fórmula é menos b dividido por duas vezes o coeficiente a. Qual é o valor de b? É menos 1. Então, menos 1 dividido por 2 vezes 2, ou seja, 1 sobre. E o y do vértice? Y do vértice é menos delta dividido por duas vezes o coeficiente a. Só que a gente já calculou delta, né? Delta era 25. Então, menos 25 dividido por 2 vezes 2, ou seja, menos 25 sobre 4. Opa, que é 4 vezes o a. 4 vezes o a, que dá 4 vezes 2, que dá 8. Então, menos 25 oitavos. Aí a gente tem aqui, então, o vértice sendo o ponto 1 quarto e menos 25 oitavos. Tá, e a letra D? Na letra D, intersecção com o eixo X. Olha só, se a gente, aqui é mais uma questão de interpretação, porque a gente já calculou isso, né? Se você tem uma função genérica que tipo cavidade voltada para cima,
Quando que ela tem a intersecção com o eixo x? Intersecção com o eixo x é quando a gente tem y igual a zero, quando ela cruza o eixo x aqui. Exatamente nesses pontos. Ponto 3 sobre 2 e y0 e o ponto menos 1 e y0. E na letra E? Na letra E, a intersecção com o eixo y. Agora, com o eixo y, é quando a gente tem y igual a zero. Oh, foi mal. É quando a gente tem x igual a zero. Então, se a gente tem a função sendo f de x igual a 2, que multiplica x ao quadrado, menos x menos 3. X é zero, então você tem 2 vezes zero ao quadrado, menos zero, menos 3, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, e você fica com menos 3, ou seja, é o ponto C, o valor do coeficiente C, que é menos 3. Então, a gente tem menos 3, a gente tem x igual a zero, y igual a menos 3. E na letra F, o eixo de simetria. O eixo de simetria da função é dado pelo x do vértice. Então, na letra F, o eixo de simetria é o ponto 1/4. E na igual a x, você pode colocar. E na letra... Essa aqui. Na letra F, G, imagem da função. Lembra, pessoal? Se a função tem... Imagina a função genérica, assim, se ela tem com cavidade voltada para baixo, então ela tem ponto máximo, certo? E a imagem vai ser dada para todos os valores aqui menores do que menores ou iguais a esse ponto máximo. Se ela tem com cavidade voltada para cima, ela tem um valor mínimo. E a imagem será dada para todos os valores maiores ou iguais a esse valor mínimo. Aqui, a nossa função, ela tem com cavidade voltada para onde? Para cima, certo? E o vértice da nossa função é esse ponto aqui, ó. O vértice é 1/4 e menos 25 sobre 8. Qual o valor que interessa para a gente quando a gente fala de imagem? O valor de y, certo? Y pertence à imagem da função. Então, a gente está interessado aqui no valor de y. E ela tem com cavidade voltada para cima, então a nossa imagem é a imagem da função f é igual ao conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y ele é maior ou igual a menos 25 oitavos. E a letra H, o que ela diz aqui? O esboço do gráfico no caderno. Aí, vamos fazer o esboço do gráfico. Eu não sou muito fã de fazer gráfico, não sei vocês, mas é um negócio que eu acho muito relevante ficar fazendo gráfico. Mas beleza. Ó, a gente consegue obter basicamente todos os resultados algebricamente. Tem gente que adora o gráfico. O esboço do gráfico, certo? A gente já tem o ponto do vértice, que é 1/4 e menos 25 oitavos. Menos 25 oitavos. Aqui, dá 3,125. Dá menos 3,125. Então aqui a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3. Dá mais ou menos aqui. E o ponto x é 0,25, que é mais ou menos aqui. Então, o vértice da nossa função é mais ou menos aqui. E eu sei que ela cruza o eixo x aqui no menos 3. Então, vai ter um ponto aqui. E por simetria, então, o outro ponto está aqui. Daí a nossa parábola vai ter um comportamento mais ou menos assim. Vai crescer aqui infinitamente. Beleza? E é isso para esse exercício. A gente se vê nos próximos. Deixem de se inscrever e compartilhar. Podem se tornar membros aí do canal, porque isso ajuda bastante. E a gente se vê nos próximos vídeos.